Boa tarde a todos que estão conosco em mais uma reunião pública do NEP, Núcleo de Estudos Espírita, Estância da Paz. A todos que irão nos assistir posteriormente, o nosso bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa palestra online tem como parceiros na transmissão os canais Seridó Espírita, TV7, TV Secal, Rádio Portal da Luz, Espiritize, Web Rádio Sementes de Amor, a quem deixamos nossos agradecimentos por nos auxiliar na divulgação da doutrina espírita. E você também pode ser um colaborador da divulgação espírita. Deixem seu like, se inscrevam nos canais, compartilhem os conteúdos edificantes, façam comentários. Isso ajuda a doutrina de luz chegar a mais pessoas e lugares. Contamos com vocês. Neste mês de julho, nossas reuniões públicas doutrinárias, realizadas todas as quintas-feiras, têm como tema central Lei de Deus versus Lei dos Homens, convergência, divergência, que está baseado na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. O NEP não para. Durante todo esse período de distanciamento social, nossa casa manteve-se em pleno funcionamento online e com as atividades de promoção social de forma presencial, obedecendo os protocolos de segurança estabelecidos pela autoridade de saúde. E diante do cenário atual, em que a liberação para o retorno presencial das atividades já foi permitido, nossa casa iniciou no mês de maio o processo de retorno gradual de algumas atividades, como a evangelização das crianças e jovens e o evangelho terapia para as famílias, a cada 15 dias, aos sábados, na nossa sede presencial. O NEP está localizado no Parque Industrial, em Emaús, Parnamirim, Rio Grande do Norte. E para realizar o nosso exórdio da tarde de hoje, nós convidamos a nossa querida amiga, trabalhadora do NEP, nossa amiga Sandra Fátima. Boa tarde, amigos, amigas. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Então, o nosso texto de hoje, do livro Assim Vencerás, uma publicação, um texto do Espírito Emmanuel, psicografia por Francisco Cândido Xavier, capítulo 7, Influências. Todas as regiões da vida terrestre experimentam a influenciação espiritual de vários matizes. Busquemos o concurso das forças que materializam o bem, associando-nos a ele em todas as circunstâncias. Se nada oferecemos de útil, que podemos receber das energias que difundem na Terra o suprimento dos recursos divinos? Há sempre, no imo de nossa alma, o propósito de recolher as graças do céu. Quase sempre, todo espírito se julga o mais importante credor das bênçãos divinas.
Entretanto, ninguém consegue alguma coisa sem esforçar-se de algum modo. A semente que germina, vencendo os empecilhos do solo, obtém, mais tarde, o favor do fruto. A fonte que abandona o poço onde nasceu, arrojando-se para diante, na conjugação do verbo servir, alcança a grandeza do mar. O homem, que se destaca pelo esforço na própria elevação, dirige-se para a vanguarda de luz, convertendo-se em abençoado instrumento dos celestes desígnios no progresso humano. Ajuda aos outros e serás amparado pelos heróis do bem. Semeia a fraternidade e conquistarás a influência benéfica de milhares de irmãos. Obteremos sempre, de acordo com as nossas próprias obras, Se o lodo transforma em lodo a terra que o visita, o fogo converte em fogo o combustível que o procura. Não ouvides de ti mesmo, que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás os auxílios das potências que ainda se comprazem nas trevas. Mas, se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se consagram à luz. Emmanuel. Então, gente, mais um texto maravilhoso pelo Espírito Emmanuel, falando sobre influências. Esse assunto é um assunto tão importante e sempre, constantemente, falando sobre influências. Constantemente, diariamente, em todas, vamos dizer, as mídias sociais. Nós estamos falando, nas mídias não mencionam a parte, vamos dizer assim, espiritual, que nós não focamos assim. Mas tem a ver por quê? Porque todos somos energia. Nós somos formados e somos compostos por átomos que emitem energia, que recebem energia, e os nossos pensamentos são poderosíssimos. Eles emitem e recebem energia. É uma grande influência, uma grande teia, estamos todos nela, nesse fluido cósmico. Então, é importante nós selecionarmos quem seguimos, quem acompanhamos nas redes sociais, porque eles nos influenciam. Talvez agora você não perceba, mas daqui a pouquinho você vai ver, não, estou fazendo isso que fulano indicou, cicrano indicou. Né? Aí, no próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 459, menciona isso, a pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, mas como? Como eu posso tomar posse, resolver isso? Porque acreditando ou não acreditando, isso ocorre. Vamos, como estava no texto de Emmanuel, no último parágrafo, a optar pela luz. Ele menciona que alguns seguem a sombra, mas alguns seguem a luz. Ele deixa, como Deus nos deixa, o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Então, como você pode participar ativamente, de todas as maneiras você está participando, você está envolto. Acorde, agradeça a Deus por mais um dia de existência, faça seu alimento com bons pensamentos, entregue um copo de água para alguém com bons pensamentos, são influências, você está influenciando positivamente. Dê um bom dia para o carteiro, para alguém no caixa no banco, no supermercado. Você está influenciando positivamente. Abrace, beije um familiar, uma pessoa querida, uma pessoa doente que está precisando da sua influência positiva.
Ou se você não puder fazer nada, não pode sair de casa, mande uma mensagem pelo Zap, uma mensagem de bom dia. Ah, mas todo mundo manda. Mas a pessoa que precisa, ela receberá. E saberá que você se importa. Porque nós somos importantes. Envie, transmita esse amor, que somos todos envolvidos por ele. Influencie positivamente. Linda mensagem, Emmanuel, né, Cadisna? Isso mesmo, Sandra. É uma linda mensagem, uma excelente mensagem. E também um excelente comentário, esse que você fez, essa interpretação. Concordo plenamente, né? Além de tudo, ainda nos traz essa questão da nossa corresponsabilidade, né? De estarmos realizando boas escolhas e escolhermos realizar boas ações, né? Então, agradecemos muito, Sandra, pela participação de hoje e convidamos todos vocês agora para o nosso momento da nossa prece inicial da tarde de hoje. Que possamos, nesse momento, serenar os nossos pensamentos na busca de uma melhor comunhão com a espiritualidade amiga que nos cerca, com os nossos anjos da guarda, espíritos familiares que nos intuem ao bem. E nesse momento de comunhão, vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estarmos encarnados, de termos saúde, de termos paz, de termos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. E nesse clima de fraternidade, de esperança e paz, vamos iniciar mais uma tarde na reunião pública doutrinária do Núcleo de Estudos Espíritas Estância da Paz. Assim seja, graças a Deus. E é com muita alegria que convidamos a nossa amiga Vanessa Rosa, que conversará conosco acerca do tema da tarde de hoje. O meio determina as minhas escolhas? Esse tema ele está baseado nas questões do Livro dos Espíritos, as questões que vão da 638 a 646. Bem-vinda, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, uma boa tarde. Posso já ir dando minhas boa tarde? Deixa eu te apresentar. Você está conosco pela primeira vez, primeira de muitas, se Deus quiser. Então, Vanessa Parte da Rosa, ela tem 49 anos, é médica, trabalhadora do movimento espírita há 15 anos. Ela é egressa do SEIC, que é o Centro Espírita Irmãos do Caminho, onde foi palestrante e coordenadora do EJE. E atualmente é trabalhadora do CELE, que é o Centro Espírita Luz do Evangelho, onde ela tem as funções de palestrante, coordenação do EJE e trabalhos gerais da casa. Então, uma trabalhadora do Cristo, não é isso? Seja bem-vinda, Vanessa. Ficamos muito felizes de você estar aqui conosco hoje. E fique à vontade agora no nosso ambiente virtual para a realização da sua palestra. Tá bom, obrigada. Eu queria agradecer em nome da Irandê, com quem eu falei, né? Em nome dela, eu agradeço ao convite, né? E estendo a todos da casa, né? Que fazem esse trabalho, né? De divulgação da doutrina espírita. Então, quando ela me pediu para me fazer uma apresentação, né? Eu falei assim, sim, vamos falar um pouquinho, né? Do tempo que a gente está aí no movimento espírita, né? Nós também somos estudiosos da doutrina, né? Procuramos aí aprender cada dia mais, né, estudar, e momentos como esse, eles são fundamentais para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, né, são momentos que a gente dá uma pausa na nossa correria do dia a dia, né, e voltamos para aquele estudo, né, para aquele que a gente sabe que é por onde a gente pode melhorar mesmo, né, essa pausa reflexiva, né. E aí eu queria agradecer muito esse convite, e também, nossa, como as coisas são organizadas, né, e como a espiritualidade trabalha a todo momento, né? Eu escutando a leitura do exórdio, né, a leitura inicial, feita pela nossa irmã, agora pela Sandra, né? Puxa vida, foi exatamente o que eu estava preparando, o que eu estudei, o que eu fui ler, né? Como as coisas, assim, elas são todas organizadas pela espiritualidade. Bom, então, eu achei, assim, o tema é super interessante, né, que a gente vai discutir hoje, né, o tema que está sendo abordado pela casa, nesse mês de julho, dentro das leis morais, e é um tema muito interessante, né, porque a gente olha
nosso dia a dia, as situações do cotidiano, né? E a gente vê tantas situações acontecendo, né? Às vezes a gente se depara aí e fala, como que uma pessoa vai melhorar, vai se voltar para o bem se ela nasce em condições tão adversas, né? Como é que é isso? Como é que funciona, né? Essa prática do bem, né? E essas questões que a gente vai estar discutindo agora à tarde, elas esclarecem muito, né? Então, será que o meio que a gente vive, ele nos influencia, né? Será que o meio que a gente vive, ele é capaz de transformar todas as nossas atitudes? Ou a gente tem como lutar para a gente melhorar frente a tantas adversidades, né? Então, realmente, o exórdio, falando sobre influências, né, o texto de Emmanuel, ele vem dizer bem direitinho vem dar uma introdução mesmo ao que a gente vai discutir. Bom, eu gosto sempre de começar, a gente sempre fazendo uma retrospectiva, porque a gente vai falar de leis morais, leis naturais, e às vezes muitas pessoas que estão assistindo foram recomendadas para o canal e estão assistindo pela primeira vez, então sempre é bom a gente dar uma base do que a gente está falando, né? Então, dentro da doutrina espírita, o que a gente considera como essas leis morais, as leis naturais, as leis divinas, né? Não importa, muitas vezes, a forma como a gente diz, como a gente se direciona a essas leis. Mas a gente precisa entender que quando tudo foi criado, né, o nosso planeta foi criado, que é mais um planeta dentro de todo esse sistema criado por Deus, determinadas leis, elas existem, são imutáveis, são contínuas, né, e são para todos os tipos de mundo, pelos mundos, né, que são criados. Então, são leis criadas por Deus, e que a base de todas essas leis, a base todas, convergem para um único ponto, que é o amor, né? Então, existem várias leis morais que são muito bem descritas no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, né? E sendo que a que engloba todas elas, né? Que é a lei maior, mais completa, é a lei de amor, justiça e caridade, né? Então, todas as outras leis, elas, quando você precisa resumir tudo, ela vai se resumir na lei do amor, né? Então, as leis divinas, as leis naturais, né? Na questão do Livro dos Espíritos 614, ele justamente vem perguntar, o que é essa lei natural? Que lei é essa? Que lei divina é essa? Então, a lei natural é a lei de Deus, por isso ela também é chamada de lei divina. É a única lei e a verdadeira que vai trazer a felicidade ao homem, tá? As leis divinas, elas nos indicam como devem ser as nossas condutas, o que a gente deve fazer ou deixar de fazer, né? E o homem, ele só é infeliz quando ele se afasta dessas leis. Então, Deus dá todo o norte para cada um de nós, para que a gente possa caminhar, trilhar durante toda a nossa evolução espiritual a caminho da luz e da verdadeira felicidade. E para isso, quando Deus cria cada um de nós, espíritos imortais que somos, vem impresso na nossa consciência, lá junto com a criação do espírito, vem impressa, as leis morais, elas estão impressas. Então, assim como toda criança pequenininha, assim como ela começa a se desenvolver, entender o mundo, entender aquilo que está sendo ensinado para ela, ela já começa a ter noção do que é o certo e o que é errado. Cada um de nós, enquanto espíritos, quando somos criados, todos nós temos impresso na nossa consciência as leis morais. Então, como Deus, com todos os seus atributos, né, sendo um deles soberanamente justo e bom, ele é justo com todos, porque oferece, vai dar as mesmas oportunidades para cada um. Então, quando ele cria as leis morais, ele deixa impresso na nossa consciência enquanto espíritos imortais, e baseado nessas leis, né, que a gente vai se desenvolvendo no nosso decorrer da nossa trajetória evolutiva. Na pergunta 618 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os espíritos se essas leis morais são as mesmas para todos os mundos, né? Se são as mesmas. Então, na verdade, as leis morais, as leis divinas, elas são as mesmas. O que vai diferir é o progresso daqueles seres, né, dos espíritos que estão habitando aquele mundo.
Na verdade, eu acho assim que ficaria até mais fácil a gente entender se a gente dissesse que o que modifica, né, já que as leis são imutáveis, é a maneira em que o espírito compreende aquelas leis. Porque todos nós temos impressa na nossa consciência. Agora, como a gente vai compreender e executar as leis morais é que vão diferir, isso difere de um mundo para outro. Haja visto que cada mundo, né, ele está num nível evolutivo, de acordo com o nível evolutivo dos espíritos que habitam aquele mundo. Mas, assim, dentre esses conceitos básicos, né, a gente já começa a tirar alguns, que as leis divinas, as leis ou leis naturais, elas são imutáveis, elas estão impressas na nossa consciência, a partir do momento que fomos criados, né, que cada espírito é criado, e que à medida que evoluímos na nossa trajetória, né, que a gente vai reencarnando e vai evoluindo, a maneira como a gente passa a compreender, entender, né, e tentar praticar essas leis, ela também evolui. É claro que isso varia de espírito para espírito, né, na sua escala evolutiva, né, do nosso esforço, da tentativa de fazer o bem cada vez mais. E aí, o interessante também é que, além das leis divinas, né, existem leis que também regulam os movimentos da matéria bruta, né, que também são leis criadas por Deus, mas só que são as leis físicas, né? Então, as leis físicas que dizem respeito à gravidade, né, a lei, a força de gravidade, a como uma planta é gerada, a como uma vida é gerada, são todas leis físicas, né? A lei de atração de corpos, né? Então, essas leis físicas, elas são estudadas pela ciência, que é uma das bases da doutrina espírita, né? Então, dentro da área que estuda, né, que a doutrina espírita se baseia, né, que é a ciência, a gente também vai ter o estudo das leis físicas, que também são leis criadas por Deus. Então, aí, firmando mais uma vez aquilo que a gente já sabe, né, que Deus é o Criador de todo o universo, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, dito isso, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho em cima das questões que foram propostas para essa tarde de hoje, né? Falar um pouquinho sobre a questão do meio, se o meio que a gente vive, ele vai influenciar na nossa prática das leis morais, ele influencia? Será que ele influencia positivamente? Ele nos afasta? Como é que isso acontece? Então, vou também aproveitar mais um pouquinho da fala que foi feita no exórdio, né, que eu disse que foi super compatível, né, com o que eu preparei, né, foi muito, muito boa essa leitura inicial. Então, quando a nossa irmã fala que nós somos seres cósmicos, né, nós somos criaturas, né, nós somos espíritos criados por Deus, somos seres cósmicos. Então, nós somos regidos por leis divinas e nós vivemos também regidos por leis físicas, lei de atração, lei de energias, né? Então, tudo aquilo que a gente se expressa, a gente usa através não só da nossa fala, dos nossos gestos, mas principalmente através dos nossos pensamentos, eles atingem todos aqueles outros espíritos que estão encarnados ao nosso lado e também desencarnados. Então, todos os nossos pensamentos, eles influenciam, assim como nós também somos influenciados a todo momento pelos espíritos que estão ao nosso redor. Isso tudo acontece porque estamos envoltos no fluido cósmico universal, que é uma energia que está entre todos nós, né? E essa energia permite que ondas eletromagnéticas, ondas que vêm através dos nossos pensamentos, possam se propagar e chegar até os outros espíritos, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa base de conhecimento para a gente poder entender como é que a gente vai estar sendo influenciado e como é que a gente influencia outros espíritos ao nosso redor. Então, a gente precisa saber da existência dessas leis, das leis físicas, e saber a importância dos nossos pensamentos, como os nossos pensamentos, eles precisam ser monitorados durante todo o tempo, para que essa atmosfera espiritual que fica ao nosso redor, ela possa também estar em boa faixa vibratória, que isso vai colaborar muito
para a nossa melhora, para o nosso crescimento enquanto espíritos, né, que estamos em processo evolutivo. Bom, feito isso, então nós vamos começar aqui, a gente vai explorar um pouquinho as questões propostas para esse estudo de hoje, né? Então, dentro do estudo das leis morais, a questão 638 até a questão 646, ela vai tratar muito da questão do bem e do mal, se você não fizer o bem, mas se você não fizer o mal, você já está fazendo tudo o que precisa, a ausência do bem, ela já a ausência do mal ela já é suficiente, então ela vai falar de tudo isso, e principalmente dessa questão do que pode estar influenciando ou não o espírito, né, na prática, na aproximação das leis morais. A questão 638, Kardec pergunta aos espíritos: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? E os espíritos respondem: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica porque melhor o compreende. Na verdade, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente aprimora mais os nossos conhecimentos, a gente vai conhecendo mais o que é certo, o que é o errado. Então, é como se as leis morais que estão impressas na nossa consciência, elas vão aflorando. E a gente vai tomando um conhecimento com proporções cada vez maiores do que é certo e do que é o errado. Consequentemente, quanto mais a gente sabe o que é errado, o que não é adequado, a maneira como a gente pode estar prejudicando um irmão e nos prejudicando, quanto mais a gente sabe disso, quanto mais isso fica claro para nós, mais compromisso a gente tem perante Deus, né? Porque a gente exerce a todo momento, Deus nos deu a permissão para exercermos o nosso livre-arbítrio. Então, a todo momento a gente pode estar usando da nossa influência espiritual, da nossa influência moral, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. A todo momento a gente pode estar influenciando. Quanto mais o espírito conhece o que é certo e errado, mais essas influências vão ter um peso, né, para a nossa trajetória evolutiva. Então, isso quer dizer que aquela pessoa, aquele espírito que ainda pratica muito mal, com certeza ele vai ter, de acordo com a lei de causa e efeito, ele vai ter uma consequência disso. Porém, se ele tem menos consciência do que uma pessoa que já tem mais consciência, o efeito daquele mal praticado, ele vai ter uma proporção diferente de espírito para espírito, né? A gente poderia dar um exemplo, trazer um exemplo para a prática. Então, nós temos leis que regem todos os países, né? Todos os países têm seu código o Código Penal, tem a Constituição própria. Então, por exemplo, no caso das pessoas que têm doenças psiquiátricas, quando elas cometem um crime, por exemplo, um homicídio, elas vão ser julgadas de acordo com a lei penal daquele país, porém, à medida que você consegue, através de um estudo médico, de um laudo psiquiátrico, explicar, né, que aquela pessoa é portadora de uma doença psiquiátrica, que ela pode estar num momento de descompensação, em que a sua consciência, naquele momento da prática do crime, por exemplo, não estava em perfeitas condições, haverá aplicação de quê? De atenuantes, né, para a punição daquele ato praticado. Então, mais ou menos regula com as leis divinas. À medida que a gente sabe que nós estamos com o nosso nível de consciência bem adequado, nós estamos com tudo claro, com tudo certo, e mesmo assim você comete um ato que prejudica um irmão seu, você vai ter um efeito sobre aquela sua atitude, né, que vai repercutir lá na frente, né? Então, se não repercute nessa encarnação, com certeza, numa próxima encarnação, a gente vai ter repercussão disso aí. Então, como diz aqui na pergunta, né? Mais culpado é o homem quando pratica um ato errado,
quanto mais ele compreende aquele ato que ele está praticando. Então, quanto mais a gente compreende, mais culpa, mais você vai ter débito para você poder melhorar em relação àquilo que foi praticado. Mais ou menos isso que essa pergunta se reflete. Na questão 639, Kardec pergunta: não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? Então, às vezes, a pessoa vai dizer assim: não, mas eu só fiz isso, eu só pratiquei determinada atitude, eu só fiz determinada coisa porque eu era obrigada a fazer. Então, por exemplo, você exerce um determinado cargo numa empresa, e aí você não concorda com a atitude, mas você teve que fazer, porque você foi colocado naquela função, e se você não fizer aquilo, você pode perder o seu trabalho. Então, como é que funciona isso do ponto de vista espiritual? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Muitas vezes, uma pessoa que é submisso e que é obrigada a executar uma determinada atividade, mesmo que ela não concorde, mas às vezes tem uma família para sustentar, tudo, ela vai ter, claro, um peso para ela, aquilo que ela pratica de errado. Mas o mal, aquela atitude maior em si, aquele mal vai recair principalmente em cima de quem causou. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal, pela posição em que seus semelhantes o colocam, ele vai ter menos culpa, tá? Então, a pessoa teve que fazer aquilo, talvez ela até teria uma outra alternativa, que naquele momento ela não conseguiu encontrar. Mas ela vai ser culpada também, mas com muito menos culpa, porque o mal recai geralmente sobre quem é o causador, tá? Então, vai ter menos culpa, assim procedendo a culpa maior para quem o ocasionou. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas pelo mal a que tenha dado lugar. Então, a gente é punido por um mal que a gente faz, né? Mas também por um mal que a gente dá lugar. Então, tudo na vida, o nosso julgamento, que começa com a nossa consciência, que a gente mesmo vai ter o julgamento próprio, ele começa com a nossa consciência, quando a gente cai em si, que a gente faz a nossa reflexão, então tudo vai ser julgado. Mas o mal mesmo, em si, ele vai recair com certeza de quem está por trás, de quem é o causador de tudo aquilo lá, de quem não está pensando na felicidade do outro, de quem está causando tanto transtorno. Continuando, na pergunta 640 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Aí, olha que pergunta importante, gente. Vamos pensar para os dias de hoje como essa pergunta é importante? Então, aquele que não pratica o mal, mas ele se aproveita, tá? Então, vamos supor, uma família, um determinado, que está, por exemplo, num determinado poder, né, que está praticando o mal, né? Você não está diretamente praticando, mas você está usufruindo de algumas coisas que foram praticadas ali por aquelas pessoas, por aquele grupo de pessoas. Ele também é culpado? Ah, mas não sou eu que fiz o mal, não sou eu que estou determinando fazer tal coisa, mas você está se aproveitando daquela situação. Então, aquela pessoa que também se aproveita da ação maldosa de outrem, é como se ela houvera praticado. Tá? Então, os espíritos respondem: a pessoa que pratica o mal, mesmo que não tenha sido ela o principal causador, mas ela está se aproveitando daquela situação, ela também é culpada? Então, sim, ela também é culpada, como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Se a gente se aproveita daquela situação, você também está participando, você também está concordando, né? Talvez não fosse capaz de praticá-lo. Talvez se você estivesse sozinho, você não teria feito daquela forma, daquele jeito. Mas se você se aproveita daquela situação, você também vai ser culpado, né? Então, talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, você tira partido, é que você está aprovando aquela atitude. É que o teria praticado se pudera ou se ousara, né? Então, veja como é complexo e como isso que a gente comentou é verdadeiro. Quanto mais a gente tem consciência de todo mal, de uma atitude errada, mais a gente tem coparticipação.
mesmo que você não é a peça principal, quem está determinando aquela atitude. Mas se você se aproveita, se você tira proveito daquela situação, você também vai ser penalizado por isso, né? A sua consciência vai pesar também, e você sabe que você vai ser penalizado, porque você não foi quem praticou, que determinou o início daquela ação, mas você aproveitou daquela situação. Então, é igual como se você tivesse feito, você tivesse sido o causador. Continuando, na pergunta 641, Kardec pergunta: será tão repreensível quanto fazer o mal, desejá-lo? Olha que coisa interessante no nosso dia a dia. Às vezes você não pratica. Ah, mas eu não fiz o mal, eu não tirei isso, eu não fiz essa coisa errada, mas você desejou. Tudo que a gente pensa, perdão, tudo que a gente pensa, que a gente deseja, também tem um peso. Lembra que a gente comentou que as emissões dos nossos pensamentos, elas geram o quê? Perdão. A emissão dos nossos pensamentos, ela gera o quê? Ondas de energia, que também mudam o padrão vibratório daquele local que você está, do seu campo vibratório, do que está em volta de você. Então, o fato de você não estar praticando mal, mas no seu consciente, na sua consciência, você está desejando fazer, vai ter o mesmo peso, tá? E aí, ele responde, quando a gente deseja muito, né? Será tão repreensível quanto fazer o mal você desejar? Ele responde assim, há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, aquilo que eu disse. Tudo depende. Se você deseja, você já tem uma parcela de erro naquela situação. Você não praticou, mas você desejou, então já tem um peso. Mas, se você só não realizou, porque você não teve oportunidade, você desejou, não realizou, já tem um peso. Mas não realizou porque não teve oportunidade, o peso é maior. Porque se tivesse tido oportunidade e você teria feito, então você teria um comprometimento da mesma forma de quem praticou. Então, vejam, gente, como às vezes a gente pensa, mas eu não estou fazendo determinada coisa, mas só o fato da gente pensar, isso tem um peso muito grande, né? Isso tem uma repercussão muito grande do ponto de vista espiritual. E isso faz com que a gente fique mais preocupado do tanto que a gente precisa dominar os nossos pensamentos, dominar as nossas más inclinações. É porque a gente ainda não enxerga com os olhos do espírito. A gente ainda, nós estamos numa condição ainda muito materializada, que a gente enxerga muito com o quê? Com os olhos físicos. O olho da alma, o olho espiritual, muitas vezes a gente não está enxergando, a gente não está usando, né? A gente está pensando, a gente determinadas coisas, o nosso padrão vibratório muitas vezes não está bacana, mas como você não está externando, dá a impressão que isso não está acontecendo, não está influenciando. Mas está influenciando. Quantas vezes a gente acorda, não acorda bacana, não dormiu direito, às vezes não dormiu direito porque você não se organizou, não teve um bom descanso do seu corpo físico, e aí você acorda já mal-humorado, vai trabalhar, já chega chateado, não dá um bom dia, já chega lá e você já tumultua todo o padrão vibratório do local onde você vai passar aquelas horas do dia junto com outras pessoas, né? E às vezes uma pessoa precisando de ajuda, precisando de alguma coisa, às vezes no trabalho, um assunto que você domine melhor, que você poderia estar ajudando, você não faz, e às vezes você não faz e não faz consciente. Ah, não vou ajudar, não. Eu demorei muito para aprender, a pessoa que aprenda também por conta própria. Então, para a gente ver que, eu não fiz nada, eu não ajudei. Também não prejudiquei a pessoa. Só pensei, ela que se vire e que vai aprender. Mas só o fato de você estar pensando dessa forma, de você estar emitindo ondas vibratórias negativas em relação àquele irmão seu que está convivendo ali no seu ambiente de trabalho, aquilo é um mal que você pratica e que também vai ter um peso, né? Então, não necessariamente porque você não praticou uma atitude ruim, uma atitude negativa, não executou concretamente, mas pensou, isso também tem um peso grande. Continuando, na pergunta 643. Haverá quem, pela sua posição,
não tem a possibilidade de fazer o bem? Olha que coisa interessante. Vamos lá. Será que tem algum irmão? Aí você pensa assim, nossa, mas tem tanta gente que é tão humilde, tão simples, não tem estudo, né? A pessoa não tem uma profissão, a pessoa muito humilde mesmo. Às vezes uma pessoa que passa reciclando um lixo, né, na rua da sua casa. Será que aquela pessoa tem condição de praticar o bem, de ensinar alguma coisa? Mais uma vez eu volto a dizer, é a gente olhando com os olhos físicos, né? Os olhos só da matéria, né? Não estamos usando os olhos espirituais, a visão do ponto de vista espiritual. Esquecemos mais uma vez que às vezes mais uma vez esquecemos que aquele irmão que hoje se encontra na posição, por exemplo, de um reciclador, que você julga tão incompetente, tão pequeno, que não tem condição de ensinar nada, porque não tem estudo, porque está naquela condição, será que na outra encarnação você não estava naquela mesma posição e hoje você está em outra posição para adequada ao seu melhoramento? Então, muitas vezes você hoje vai estar numa posição de mais condição social, acesso ao estudo, tudo, justamente para você compreender que aquele que está numa posição social inferior nesta encarnação, ele também tem a sua trajetória evolutiva. Ele também tem a sua bagagem moral, a sua bagagem intelectual. Quantas vezes nos deparamos com pessoas extremamente simples, que a gente chega num lugar e nos dão uma lição de vida, nos dão exemplos maravilhosos, pessoas que muitas vezes julgamos totalmente sem conhecimento, mas são pessoas extremamente ricas do ponto de vista moral. Isso, gente, acontece comigo, com cada um de vocês, com certeza. Quantas vezes nos deparamos com pessoas de uma extrema simplicidade que conseguem passar conteúdos, que conseguem nos dar conselhos, né, e aconselhar outras pessoas e fazer grandes transformações na humanidade, né? Coisas que a gente vai demorar encarnações e encarnações para a gente conseguir fazer. Exemplos como esse, grandiosos, de pessoas simples que detinham de pouco conhecimento, assim, em termos de estudo, de faculdade, a gente tem Chico Xavier. E temos tantos outros Chicos esparramados, né, no nosso cotidiano. Quantos irmãos nós temos que têm uma condição evolutiva muito melhor que a nossa do ponto de vista moral, mas que talvez nessa encarnação intelectualmente esteja mais reprimido, né? Porque precisa ajudar, precisa melhorar em outros aspectos, né? Então, é muita arrogância da nossa parte achar que aquele que está numa posição social, por exemplo, inferior à nossa, ele não tem a condição de fazer o bem, tá? Então, os espíritos respondem. Mesmo aquele que tiver, por exemplo, irmãos que estão, assim, em casas de detenção, né, crianças em orfanatos, pessoas numa condição mais reprimida, em locais de menos acesso à educação, à comunicação, né? Então, não há, os espíritos respondem. Olha que interessante, gente, como a gente tem que ler isso e colocar dentro do coração. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário, né? Então, todas as vezes que a gente for solicitado, se a gente puder ser útil dentro daquilo que a gente detém de conhecimento, seja uma atividade de lazer, seja uma atividade dentro de um hospital, onde for, toda vez que a gente é chamado para ser útil, né, e a gente consegue contribuir, a gente está fazendo bem. Volto de novo nas palavras da irmã que fez o exórdio, que eu vou levar pelo dia de hoje, que foram muito bonitas, muito precisas. Um bom dia, um abraço, né?
um olhar diferenciado, a todo momento nós podemos ser úteis. Não tem espírito, por menor que seja a sua classificação na escala evolutiva, que não tenha condição de fazer o bem. Todos podemos fazer o bem, todos podemos ser úteis, todos podemos ajudar. Claro que dentro da nossa pequenez ainda, né? Mas dentro disso a gente tem condição de ajudar. E cada vez que a gente ajuda, cada vez que a gente pratica o bem, cada vez que a gente tenta ser melhor, a gente cresce, a gente se sente feliz. E todo mundo aqui sabe que toda vez que a gente ajuda, o maior beneficiado quem é? Somos nós mesmos, né? A gente ajuda, mas aquela sensação que vem, o amor que vem de volta de você ter ajudado, ela é tão grande que aquela paz que se restabelece ao nosso redor, porque o nosso campo vibracional fica muito bem servido, de boas vibrações, essa sensação ela é inexplicável, ela é tão boa, e ela é interessante, gente. Quanto mais bem a gente pratica, quanto mais o padrão vibratório muda, mais vontade de praticar o bem a gente fica, né? Não sei se vocês sentem isso, mas... E também volto a uma fala do Exórdio, que ela disse, procurem prestar atenção nas suas redes sociais, nas influências que a gente recebe diariamente, né? Então, existem sites, existem redes sociais aí de ONGs, né? De grupos que praticam bem. Gente, como é gostoso a gente ver as pessoas, né? Sejam pessoas que vão dar um banho solidário, que vão distribuir roupas de frio, que vão levar uma sopa, que vão conversar, pessoas que vão fazer orações nos hospitais, né? Como é gostoso a gente ouvir isso e ver como faz bem, como o nosso espírito precisa disso para ficar bem. Porque essa sensação da prática do bem, ela é maravilhosa, ela é muito boa, ela nos deixa bem, nos deixa confortáveis. E isso vai fazendo uma mudança na nossa vida, no nosso padrão vibratório, que a gente começa a querer só ficar nesses locais bons, nesses locais que você sente bem. Porque nós somos influenciados a todo momento pelos espíritos que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. E à medida que o nosso campo vibracional muda, que ele muda para uma faixa melhor, a gente quer estar perto de espíritos, próximo de espíritos que estão na mesma faixa vibracional. Então, mais uma vez, olha que pergunta interessante, olha que mensagem maravilhosa. Então, não tem espírito que não possa fazer o bem. Todo momento, quando a gente faz alguma coisa que é útil para outro irmão, a gente já está praticando o bem, né? E isso vai gerar uma coisa muito boa. Pergunta 644, né? Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Com certeza, né? O local onde a gente se encontra, ele é causa primária para muitas das nossas atitudes. Não é não? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente está no momento o planeta está passando por uma fase de transição. Estamos transicionando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Muitos espíritos que reencarnam nesse momento, eles estão recebendo essa chance para reencarnar, mas vão reencarnar já sabendo lá no seu planejamento reencarnatório que virão em condições adversas. Então, eles sabem que vão nascer, né? E vão crescer em locais de vício, de crime. Isso vai exercer uma influência sobre o seu desenvolvimento? Com certeza, não tem como. Se você nasce num lar evangélico, num lar cristão, onde se você, desde pequenininho, ouve sobre o Evangelho de Jesus, onde você vai ver seu pai, sua mãe, seus irmãos, as pessoas ao seu redor, a sua família praticando bem, você cresce. Isso é natural para você praticar o bem. O inverso também é verdadeiro. Então, se uma criança cresce num ambiente desfavorável, com certeza ela sofre influência daquele. Só que aí, como somos espíritas, como estudamos a doutrina espírita, estudamos os princípios básicos dessa doutrina, a gente sabe que, na maioria das vezes, por que é que a gente reencarna num local de condições adversas? Isso é punição de Deus? De forma alguma. Isso é o quê? Isso é justamente o contrário. É a justiça divina. É tudo aquilo que a gente precisa para poder adquirir uma evolução, não é não? Então, nascer em um local de condições adversas influencia, representa a causa primária da prática do mal para muitos espíritos? Sim.
Mas não nos esqueçamos que, acima de tudo, isso é uma prova que o espírito escolheu quando estava em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, gente, quando a gente começar a queixar, mas eu queria ter nascido com uma facilidade para estudar, eu queria ter nascido com uma facilidade para tal coisa, eu queria ter nascido num outro país. Não nos esqueçamos que quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, junto com os espíritos que trabalham neste sentido, várias situações nos foram colocadas e houve um acordo da nossa parte enquanto espíritos, enquanto estávamos em liberdade do corpo físico, e nós aceitamos essas condições porque a gente pediu uma prova difícil, né, de viver em condições de adversidade, porque a gente queria ter o mérito da resistência. E também não nos esqueçamos que muitos de nós estamos, e muitos espíritos estão reencarnando em situações de extrema dificuldade, né? Não só dificuldade financeira, né? Não vamos pensar só do ponto de vista financeiro, mas reencarnando em famílias extremamente complicadas, famílias com vários distúrbios psiquiátricos, famílias que necessitam de vários ajustes, mas estão reencarnando por necessidade evolutiva. A gente concorda com isso, a gente pede essa prova, a gente pede. Então, não nos esqueçamos que a gente vai visualizar isso cada vez mais nesse momento de regeneração que o mundo passa, porém, a gente sabe que a todo momento nós temos o amparo de Deus, nós temos o amparo dos nossos mentores espirituais, dos anjos da guarda, né? Os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, e milhares de espíritos que vibram a todo momento em direção ao nosso planeta, para que essa fase de regeneração seja o mais tranquilo possível, para que ela ocorra da melhor forma possível. Então, a gente precisa lembrar disso a todo momento, que a gente pode estar numa situação difícil, sim, nós estamos porque nós precisamos passar por ela. Muitas vezes vai ser uma provação, mas a todo momento a gente está sendo ajudado, a gente está sendo amparado frente a essas situações. E aí, caminhando já, né, mais para o final das questões, ainda temos aí a questão 645, em que Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Olha só, quando o homem reencarna, por exemplo, num ambiente de vício, um ambiente mais difícil, né, de você praticar o bem, o mal ele não vai ficar, é como se eu não vou ter como fugir de praticar o mal. O mal, nesse caso, se eu tiver numa situação dessa de vício, condições adversas, o mal ele vai ficar um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, com certeza. Se você está num ambiente adverso, se você está num local de vícios, onde as pessoas têm condutas morais muito ruins, muito comprometedoras, com certeza você fica numa condição difícil. Mas, lembremos, nunca vai ser irresistível. Por quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio. Por que ainda mais? Porque nós temos impressas na nossa consciência as leis divinas. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nessa altura evolutiva que nos encontramos, né, ainda como espíritos de terceira ordem que somos, mas a gente tem impresso o que é certo e o que é errado na nossa consciência. O que a gente precisa? O tempo todo estar lembrando de pedir para que Deus nos fortaleça nas nossas provas, para que nos dê força para sempre, mesmo em situações difíceis, num ambiente complicado, conturbado, mas que a gente nunca perca a fé, que a gente nunca perca a razão, de sempre estar tentando enxergar o lado certo das coisas. Vai ser difícil? Vai, né? A gente sabia que os tempos seriam muito difíceis, mas não é o quê? Irresistível, tá? Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. Então, às vezes, mesmo numa situação extremamente difícil, cheio de vícios, cheio de condutas moralmente inadequadas, muitas virtudes existem.
São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Quantos irmãos trabalhadores que vão para locais de difícil acesso para levar uma palavra de amor, uma sopa, um cobertor, um abraço, cortar um cabelo, um banho solidário. Então, nunca nos esqueçamos que, mesmo em condições extremamente difíceis, sempre haverá o amparo de Deus para que o mal não prevaleça. Para que aquela pontinho de luz, aquele bem que existe dentro de nós, ele sempre possa ter espaço para crescer e para proliferar. Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente pensa que numa situação de extrema maldade, às vezes a gente, a gente, por exemplo, se dirigir para um ambiente de uma prisão, né? Onde você pode encontrar muitos e muitos espíritos assim que praticaram atos muito pesados, muito difíceis, né? Da gente compreender enquanto pessoas, né? Enquanto humanos, né? A gente tem a tendência de querer julgar, mas, gente, quando você conversa com aquele irmão que tem lá, na sua história lá, né, nos autos dos seus processos lá, né, homicídio e furto e tantas coisas praticadas, mas quando você fala, por exemplo, e a sua mãe? Quem é sua mãe? Aquilo desperta o amor que cada um de nós tem. Então, mesmo naqueles irmãos que a gente considera que estão ainda numa condição muito, muito, muito atrasada, pelas condições em que reencarnou, por ser um espírito ainda com muitas coisas para serem trabalhadas, todos nós temos o bem, a sementinha do bem plantada dentro dos nossos corações, né? Lá dentro não tem como. Por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes, com as mesmas leis morais impressas na nossa consciência, com a mesma noção de bem e mal. Todos nós fomos criados da mesma forma. Então, o despertar é mais lento para alguns, mas todos temos a mesma oportunidade de despertar, porque Deus é soberanamente justo e bom. E a última pergunta desse estudo, ela é a 646, e ela é a seguinte: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Muitas vezes, olha isso como é importante, muitas vezes a gente é chamado para determinadas situações, para ajudar, para ser útil, mas são situações que vão exigir da gente um esforço maior. Quanto maior esse esforço para sermos úteis, quanto maior esse esforço para praticarmos o bem, maior o mérito que se tem. E isso a gente vê lá no Evangelho de Jesus, né? Isso tem bem falado, né? Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então, quando a gente vê essa passagem, a gente fica isso muito claro para a gente, né? Quanto maior o nosso esforço para fazer o bem, quanto maior o nosso esforço para sair daquela situação de comodidade em que nos encontramos, quanto maior esse esforço, maior o mérito, né? Porque às vezes é muito fácil a gente fazer o quê? É muito fácil você ir ali no seu guarda-roupa, pegar aquilo que você não está usando, ou abrir o seu armário, a sua feira, e ver o que você não vai comer, o que você não vai usar, o que ninguém da casa gosta. Isso aqui o pessoal gosta menos. Você separar tudo e colocar e levar ali e doar, né? Não é que isso não tenha mérito, não tenha valor. Com certeza que tem. Só o fato da pessoa estar predisposta a fazer o bem já é um grande passo. Mas, quando a gente se propõe a sair da nossa condição de conforto, que todos nós temos, para ajudar, a gente tem um mérito muito maior nisso, né? E sempre lembrando que a gente ajudando o próximo, né, ajudando o nosso irmão, praticando bem, quem é que está recebendo, quem é que é o maior beneficiado disso tudo? Nós mesmos.
né? Quanto mais a gente pratica o bem, mais nós somos beneficiados. Então, já indo assim, concluindo alguns pontos principais, né, dessa fala de agora à tarde, né, uma fala, são perguntas riquíssimas para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia. Então, vamos tentar lembrar que nós somos, cada um de nós, espíritos que foram criados da mesma forma, que recebemos a mesma noção durante a nossa criação do que é certo, do que é errado, e que também tivemos uma oportunidade de ter na nossa consciência impressas as mesmas leis que regem a nossa trajetória, que são as leis divinas, né? Que somos seres cósmicos, que somos interligados através de forças físicas, forças gravitacionais, né? E essas forças, elas são o quê? Elas são emitidas muitas vezes pelos nossos pensamentos, pela maneira como agimos, né? Então, acaba que criando o quê? O campo vibracional no qual nós vamos estar imersos, né? Ele vai receber influência o tempo todo da maneira como agimos, da maneira como pensamos, não só como agimos, nem só como pensamos, né? Nós podemos influenciar outras pessoas? Com certeza, né? Nós podemos influenciar e muito, né? Nós podemos influenciar de maneira positiva, né? E nós podemos influenciar de maneira negativa. E a gente influencia como? A gente influencia pelas nossas atitudes, e somos responsáveis por elas, mas muitas vezes nós influenciamos basicamente pelo nosso pensamento, né? A gente consegue influenciar. E aí a gente tem que pensar que bem comum que a gente quer, que bem comum que a gente está lutando, né? Qual o bem que a gente quer para a humanidade, né? O espiritismo, a doutrina espírita, ela chega num momento, né, no século, quando foi codificada por Kardec, em que já havia um grau de compreensão, um grau de amadurecimento maior por parte de cada um de nós, espíritos encarnados naquele momento, né? Então, o amadurecimento espiritual daquela época, da chegada do espiritismo, já nos permite ter uma compreensão um pouco melhor dessa prática do bem, desse bem que a gente quer, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Correr atrás de tentar ser melhor cada dia que passa. Através dos nossos exemplos, das nossas atitudes e de como a gente gerencia os nossos pensamentos. Para isso, precisamos ser nós mesmos. Cuidado com as influências. Cuidado com as influências que você recebe diariamente. Seja você. Lembremos-nos que há uma expectativa divina sobre cada um de nós. Deus acredita que a gente vai melhorar, que a gente vai crescer, ele nos dá oportunidade para tudo isso. Então, a gente tem que correr atrás dessa melhora. Há uma expectativa. Deus nos deu todas as ferramentas para que pudéssemos executar o nosso crescimento. Mas lembrem-se, começa o nosso crescimento, mas a gente precisa lembrar que ao nosso redor nós vamos conviver, né? E é uma das leis divinas, né? A lei de sociedade, a lei do convívio, importantíssima para o nosso crescimento. Então, vamos ser nós mesmos, mas deixe o outro ser ele. Cuidado com a maneira como você influencia. Cuidado com a maneira como você tem as suas atitudes, né? Respeite o outro. Respeite. É um momento que nós estamos passando, e é muito importante dizer isso. Respeite a crença do seu irmão. Respeite a outra religião. Respeite o partido político. Respeite o time de futebol. Respeite as atitudes das pessoas. Vamos ser boas influências, começando com o respeito, né? Crescer espiritualmente é o quê? É melhorar a nossa sensibilidade moral e psíquica. Sermos mais sensíveis, sabermos ouvir, sabermos compreender. Isso é ser útil também. Isso é ajudar, tá? As leis morais, quando praticadas de maneira adequada, quando respeitadas, elas são o norte para o nosso processo evolutivo, para um dia chegarmos a ser espíritos perfeitos, que com certeza chegaremos, né? À medida que a gente pratica as leis morais, que a gente traz essas leis morais para o nosso dia a dia, que a gente se empenha na prática do bem, vamos atingindo patamares cada vez mais elevados.
e vamos nos sentindo felizes e gratos com o mérito de cada conquista. Isso vai ser muito bom. Que maravilha não será o dia em que estivermos numa condição, né, em que a gente desencarna e olha para trás, faz uma avaliação de toda aquela trajetória evolutiva e vê que a gente conseguiu executar várias das nossas propostas que foram combinadas no nosso planejamento reencarnatório. Né? Vamos nos entristecer com as que não conseguimos, mas vamos ficar muito felizes com aquelas que a gente conseguiu. E a prática do bem, com certeza, é uma delas. Né? Eu queria agradecer ao NEP por esse espaço, peço desculpa, assim, pelas palavras simples, né, de um vocabulário não tão rebuscado, né, mas também sou uma estudiosa da doutrina espírita, também estou na luta constante para tentar melhorar a cada dia que passa, e agradeço a oportunidade, porque cada vez que a gente para estudar, para ler o Evangelho, para ler o Livro dos Espíritos, é tão impressionante que a gente tem que retomar, né, vários conceitos, é como se a gente fizesse uma reflexão, né, diária. E eu acho que o que mais vale quando você para ouvir uma palestra, quando você para estudar, quando você ouve um irmão falando, como é importante, né, para a gente poder fazer essa reflexão e a gente tentar fazer os nossos ajustes que são tão necessários para a gente evoluir. Que Jesus Cristo continue nos orientando, que Jesus possa ser a nossa melhor e maior influência todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Vanessa, pela tarde recheada de explicações, de explanações, com uma linguagem super acessível, excelente. Nada de se desculpar pela linguagem, estava ótimo. E nós tivemos até bastante movimentação pelo nosso chat. E gostaria de tirar algumas perguntinhas das que foram feitas, para a gente poder conversar um pouquinho, certo? Certo, pode ir. Ver se eu consigo ajudar. Então, o Daniel Rosa de Assis, ele pergunta: as escolhas seriam feitas pelo livre-arbítrio, melhores feitas na medida que o bem prevalece sobre o mal no espírito, com maior liberdade pelo nível de responsabilidade moral que já conquistou? O Henrique colocou aqui na tela, talvez você lendo consiga compreender, né? Daniel, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Então, as escolhas enquanto encarnados, né? Seria isso, né? As escolhas seriam, sim, todas as escolhas são feitas, né, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? E com certeza, se a gente puder escolher, e sempre escolher da forma que a gente possa praticar o bem, ao invés de deixar predominar o mal, né? A gente vai acertar mais, né? E aquilo que eu comentei. À medida que a gente vai aprendendo mais, e a gente aprende principalmente com os nossos erros, né? A gente costuma dizer que os nossos grandes saltos evolutivos são com as situações difíceis do dia a dia, né? Com as dificuldades, né? Então, quando a gente consegue dar esses saltos evolutivos, né? Que a gente erra e a gente reconhece e a gente volta atrás, isso vai fazer com que a gente tenha um nível de responsabilidade moral maior, né? À medida que você tem um nível de responsabilidade maior, porque você já adquiriu determinados conhecimentos, com certeza você vai fazer uma melhor prática do seu livre-arbítrio, né? Então, vamos supor, você, um determinado momento, você teve a oportunidade de praticar o bem e não praticou, e aquilo lhe custou alguma coisa, né? E aí você se arrepende. Puxa, eu podia ter ido por outro caminho, né? Podia ter feito diferente. Então, o que acontece? Se você usar desse conhecimento que você adquiriu na hora que você reconheceu que você fez errado, com certeza você vai fazer um uso melhor do seu livre-arbítrio, né? Da próxima vez que você cair numa situação parecida com aquela, né? Ou mais difícil, às vezes até mais fácil, mas parecida, a tendência é a gente acertar mais usando a explicação, né? O que a gente já passou, né? Perfeito. O Ibrahim Santana, ele pergunta: não existe programação para o mal? Programação para o mal, assim, na verdade, é isso, né? Tá, vamos lá. Não existe programação para o mal? Na verdade, o que existe? Existem
como a gente está num planeta ainda, num mundo de provas e expiações, a gente ainda está, a nossa condição evolutiva, né, o nosso planeta, isso, não existe programação por mal. O nosso planeta, o mundo em que a gente vive, ele ainda predomina o mal. Se a gente reencarna aqui é um planeta ainda onde tem muita programação para o mal. Mas a gente está reencarnando aqui porque a gente está em processo evolutivo, né? Então, quando a gente reencarna, que a gente está no planejamento, antes da gente reencarnar, que a gente vai estar livre do corpo físico e com a nossa consciência espiritual mais livre, a gente tem condição de visualizar tudo aquilo, as adversidades que a gente vai passar. Então, só o fato da gente reencarnar na Terra, a gente sabe que está reencarnando num mundo onde ainda predomina o mal, né? Então, existe programação para o mal. E a gente sabe que a gente está passando por aqui, que a gente vai reencarnar aqui para essa grande prova e muitas vezes por expiações também. Cabe a nós, com o esclarecimento que vamos adquirindo em cada etapa reencarnatória, usar o bem que a gente vai adquirindo, o nosso amadurecimento, para a gente ir separando esse mal que a gente vai encontrar aqui nesse mundo onde a gente ainda está reencarnando. Então, existe planejamento para o mal, não é questão que está planejado, é porque ainda predomina o mal, né? E a gente vai reencarnar aqui, né? E aí cabe a nós, cada um de nós, ir separando esse mal que a gente vai se deparar todos os dias, né? Para poder a gente caminhar e tentar praticar o bem, né? E seguir melhorando. Tá certo. E uma última perguntinha para hoje. A verdadeira transformação é dos padrões mentais? Também foi do Ibrahim Santana. Com certeza, né? Os padrões mentais, eles é dos padrões mentais. Ibrahim, na verdade, quando a gente fala vamos ser julgados, não sei o quê, o primeiro julgamento que tem é da sua própria consciência, né? A nossa consciência, com a nossa consciência, a gente é capaz de fazer os nossos julgamentos diários, e quando a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação, e quando você vai recobrando a consciência espiritual, são justamente a nossa consciência que vai certificando tudo aquilo que a gente fez naquela encarnação e vai vendo o que a gente acertou, o que a gente não acertou, né? Então, na verdade, as transformações, elas começam à medida que você se propõe a melhorar o seu padrão mental, o seu padrão vibratório, tá? Você é o responsável a todo momento pelo sua condição vibratória, sua saúde física, a sua saúde psíquica, a sua saúde espiritual. Nós, enquanto espíritos encarnados, somos corpo, espírito e perispírito, e um exercendo ligação com o outro a todo momento. Da mesma forma que a gente toma banho, a gente se alimenta, a gente tem que dormir para cuidar do nosso corpo físico, a gente tem a obrigação de cuidar dos nossos padrões mentais, do nosso padrão vibratório. Como é que a gente cuida? Praticando bem, fazendo boas leituras, ouvindo uma boa palestra, conversando com pessoas que transmitem coisas boas, nos conectando com Deus através do quê? Da lei divina, que é a lei de adoração, a lei que permite que a gente se conecte com Deus, fazendo as nossas preces, as nossas orações, nos conectando com os nossos mentores espirituais, praticando o quê? O evangelho no lar, né? Indo às palestras públicas. Então, existem várias maneiras da gente lapidar o nosso padrão vibratório todos os dias, o nosso padrão mental. Do jeito que a gente cuida do corpo físico, é obrigação nossa cuidar do nosso padrão vibratório também, do nosso padrão mental, porque é justamente um padrão mental equilibrado que vai fazer com que a gente consiga seguir do lado certo, no caminho reto, no caminho do bem durante a nossa trajetória evolutiva. Perfeito, Vanessa. Nós agradecemos a sua participação na tarde de hoje. Já ficamos ansiosos por um próximo encontro, né? Sinta-se convidada desde já para em outro momento estar conosco. E nesse momento a gente deixa para suas considerações finais, caso você deseje falar mais alguma coisinha, conversar conosco, ok? Uhum. Tá, não, eu só queria agradecer e dizer para vocês que, assim, como nessa encarnação, né, eu tive a oportunidade
de trabalhar na área de saúde, e a gente sabe, depois desse período longo de pandemia, né, que as coisas vão retomando, como a gente percebe que a gente tem oportunidade todos os dias de praticar o bem, né? Como a gente percebe que, às vezes a gente pensa, mas eu vou fazer o bem como? Vou ajudar como? Eu não conheço ninguém que está precisando e tal. Nossa, como a gente tem. Então, uma coisa que eu digo para cada um de vocês, né, que eu tento fazer, nas minhas orações sempre eu falo, meu Deus, me mostra como eu posso ajudar, como eu posso melhorar, me dê situações para ajudar, porque como isso preenche a gente quando a gente interage com os nossos irmãos, quando a gente ajuda, quando a gente participa de atividades coletivas, né? Atividades que uma recreação, né? Às vezes você vai, coisas simples, né? Como é bom. Então, que possamos estar sempre conectados com a espiritualidade amiga, conectados com Deus. Peçamos a Deus que nos dê essas oportunidades, que a gente enxergue essas oportunidades de praticar o bem. Porque às vezes a gente fica achando que a gente não é capaz, né? Mas todos os dias, cada um, dentro das suas competências, tem condição de praticar o bem, né? De exercer essa tarefa, né? Que é tão importante para a nossa trajetória evolutiva, né? Então, que a gente possa estar ligado, né? Eu costumo falar muito assim, vamos ver com os nossos olhos da alma, escutar com os olhos da alma, né? As oportunidades que Deus nos dá todos os dias, né? Para a gente poder fazer essa prática do bem, para a gente interagir com pessoas do bem, né? E com certeza a gente vai estar no caminho certo. Perfeito, Vanessa. Relembrando, né, como nos diz, a literatura não basta não fazer o mal, é necessário uma virtude ativa, né? Que possamos executar essa virtude, né? Então, nós agradecemos e agradecemos também a todos vocês que estiveram conosco hoje, que participaram através do nosso chat. Vamos mandar um abraço especial para quem chegou primeiro, né? As primeiras pessoas que nos deram boa tarde, Cleiciane Araújo, Dinara Mello, Paulo Cordeiro, Paulinho, Raíssa Pereira, Bruna Cristiano, o Ibrahim Santana, Rosana Oliveira, Daniel Rosa de Assis, e a todos vocês, certo? Agora convidamos para a nossa prece de encerramento e, posteriormente, os avisos da casa. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos intuem ao bem, estamos gratos por mais um momento de aprendizado, por mais um momento em que pudemos colaborar, ainda que de forma singela, com a divulgação do Evangelho do Cristo. Que os ensinamentos aqui hoje aprendidos possam frutificar em nossas mentes e que possamos colocá-los em prática em nossas atitudes diárias. Assim seja, graças a Deus. E dando sequência à nossa live de hoje, vamos para a parte dos nossos avisos. O inverno chegou e com ele aquele friozinho, que só é gostoso quando conseguimos nos aquecer de forma adequada. Pensando nisso, o NEP já deu início à campanha do Cobertor 2022. Anualmente, distribuímos à comunidade do Parque Industrial cobertores, mantas e agasalhos, visando minimizar o sofrimento das populações que estão em situação de vulnerabilidade. Neste cartaz que está sendo... Opa, hoje não temos cartaz. Então, no cartaz que tem no nosso Instagram, do nosso Instagram NEPaz, então você também pode ver lá, hoje estamos sem cartaz, né, nós podemos ver, né, como que são as formas de colaborar. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode falar aqui no nosso chat, colocar nos comentários da live, né, que fica no nosso YouTube, também perguntar no nosso Instagram ou no WhatsApp, que está passando aqui embaixo. Opa, o cartaz apareceu, pensei que hoje estávamos sem cartaz. Então, o nosso Vale Cobertor desse ano, 2022, ele está no valor de R$ 35,00. Mas toda ajuda é bem-vinda e você pode doar 5, 10, 15, 20, enfim, o valor que puder. E juntos, né, nessa corrente de amor, nós vamos poder transformar o frio em calor. E também através do nosso Departamento de Promoção Social, assistimos hoje 35 famílias do Parque Industrial, distribuindo cestas básicas e kits de higiene. Lembramos sempre que esse trabalho só é possível graças à colaboração de vocês, a quem deixamos a nossa profunda gratidão.
e as nossas atividades começaram a retornar ao presencial. Porém, como já dissemos, sem pressa e de forma gradual, alternando entre o online e o presencial. A evangelização das crianças e dos jovens, o evangelho terapia para as famílias estão ocorrendo quinzenalmente, de forma presencial aos sábados pela manhã, bem como o EJE e o ESE. O nosso estudo e prática da mediunidade está seguindo o mesmo roteiro também, sendo realizado a cada 15 dias de forma presencial. E outras atividades, as da quinta-feira, como a nossa palestra pública, né, reunião pública doutrinária, e o grupo de Radiação Maria de Nazaré, ele está acontecendo de forma online. E na próxima quinta-feira, no dia 4 de agosto, daremos início ao nosso Agosto Lilás 2022, com a nossa irmã Irandelira, nos falando acerca da vida e legado de Aura Celeste. Desejamos a todos um excelente final de semana e nos vemos no próximo encontro. Até lá!